Sabem, quando a gente para pensar no futuro da Amazônia, para onde a gente olha em busca de respostas? Pois é, talvez a solução não esteja nos grandes centros de poder, mas sim num dos cantos mais, digamos, remotos do Brasil, o Acre. Vamos descobrir juntos porque esse estado é muito mais do que só uma fronteira. Ele é, na verdade, um laboratório vivo para os maiores desafios do nosso tempo. Essa é, sem dúvida, a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que se gera riqueza e bem-estar sem derrubar a maior floresta tropical do mundo? Essa busca por equilíbrio é o que define o agora e o amanhã da região inteira. E tem um lugar, em especial, que está bem na linha de frente dessa busca. Isso mesmo, o Acre. Muitas vezes lembrado só pela distância, ele acabou se transformando num verdadeiro laboratório a céu aberto. É lá que as novas ideias para um futuro sustentável não ficam só no papel, sabe? Elas são testadas na prática, em tempo real. Vamos entender melhor como isso funciona? Bom, para começar, vamos nos situar. Para a gente entender a importância do Acre hoje, primeiro a gente precisa dar uma olhada no lugar que ele ocupa tanto no mapa quanto na história. A localização dele é super estratégica. Fica lá no extremo oeste do Brasil, coladinho com o Peru e a Bolívia. Isso faz dele não só uma fronteira geográfica, mas também uma fronteira de ideias, de culturas e de muitos desafios. E um detalhe que faz toda a diferença, o Acre só virou estado mesmo em 1962. Essa história recente ajuda a explicar muita coisa sobre essa constante transformação e o papel crucial que ele tem na geopolítica da Amazônia. Agora, vamos deixar um pouco os mapas de lado para mergulhar de cabeça na paisagem. Porque a alma do Acre é a sua natureza. A gente está falando de uma das áreas com a maior biodiversidade do planeta, um lugar onde a floresta simplesmente define tudo. E esse ponto aqui é fundamental. Não é que uma parte do Acre é Amazônia, não. O estado inteiro, 100% dele, é bioma Amazônia. E essa realidade onipresente molda absolutamente tudo, da economia até a cultura, da vida nas cidades até o dia a dia das comunidades que vivem na beira do rio. E que floresta, hein? Ela é um verdadeiro tesouro de árvores gigantescas e essenciais. Pensa só nas seringueiras, que com seu látex atraíram gente do país inteiro e literalmente deram origem ao estado. Ou então nas castanheiras, árvores imponentes que sustentam toda uma cadeia produtiva. Até o mogno, tão cobiçado, tem sua história por lá. É um patrimônio que, convenhamos, vale muito mais em pé. E a vida selvagem, claro, é um espetáculo à parte. Pelos rios e matas a gente encontra a onça-pintada, o maior felino das Américas. E lá no céu, o azul vibrante das araras colore a paisagem. São todos símbolos de um ecossistema super complexo, onde cada bicho, da anta aos macacos, depende diretamente da saúde da floresta para conseguir sobreviver. No Acre, tem duas forças da natureza que parecem dançar numa sintonia perfeita: o clima e a água. O calor equatorial e as chuvas torrenciais alimentam uma rede de rios gigantes, como o Acre, o Purus e o Juruá. E olha, esses rios são muito mais do que só água. Eles são as estradas, são supermercados, são as praças públicas da Amazônia, são o coração pulsante da vida para incontáveis comunidades. E tão diversa quanto a floresta é a gente que vive nela. A paisagem humana do Acre é um mosaico fascinante, um lugar onde diferentes povos, com suas histórias e visões de mundo, se encontram e se misturam. A população total do estado é de pouco mais de 830 mil pessoas. Pode até não parecer muito, né? Mas o número bruto, por si só, não conta a história toda. O que realmente define o Acre é onde e como essas pessoas vivem. E é aqui que a coisa fica interessante. Mais da metade de todos os acreanos vive na capital, Rio Branco. Isso cria um contraste impressionante. De um lado, um centro urbano que não para de crescer. Do outro, uma vastidão de floresta com pouquíssima gente, onde a vida é totalmente regida pelo ritmo dos rios e das estações do ano. E bem no coração desse mosaico de gente está a presença forte e vibrante dos povos indígenas. O Acre é o lar de mais de 3 etnias diferentes, como os Unicum e os Axaninca. Eles não são apenas guardiões de saberes ancestrais, não. Eles são protagonistas ativos nas discussões sobre o futuro da floresta, oferecendo modelos de sustentabilidade que o mundo, aos poucos, começa a escutar. A história da economia do Acre está literalmente enraizada na floresta. Desde o comecinho, tudo foi moldado pelo que as árvores podiam oferecer. Vamos dar uma olhada nessa evolução. A jornada econômica do Acre parece uma história em 3 atos. O passado foi totalmente marcado pela febre da borracha que formou a sociedade que a gente conhece hoje.
O presente é uma espécie de cabo de guerra entre o extrativismo tradicional, como o da castanha, e a pressão cada vez maior da agropecuária. Mas é no futuro que está a grande aposta, a chamada bioeconomia. A ideia é criar riqueza com a floresta em pé, investindo em turismo, tecnologia e novos produtos sustentáveis. Mas olha, nem só de economia e números vive o Acre, né? Ele tem uma alma cultural única que foi forjada no encontro de mundos completamente diferentes, bem no meio da imensidão da floresta. E é simplesmente impossível falar da identidade acriana sem falar de Chico Mendes, um seringueiro que saiu do coração da floresta para se tornar um ícone mundial da luta pela Amazônia. A visão dele de unir justiça social com a defesa do meio ambiente não é só uma memória, é um legado que continua vivo, pulsando forte na identidade do Estado até hoje. A cultura do Acre é uma fusão muito poderosa. Tento imaginar a sabedoria das tradições indígenas se encontrando com a garra e a resiliência dos migrantes nordestinos. O resultado a gente vê em tudo, desde os sabores únicos da culinária com seus peixes e o famoso tacacá, até as histórias contadas na beira do rio. É uma cultura de muita resistência e adaptação. A floresta também é um lugar de uma espiritualidade muito profunda. O Acre é o berço de doutrinas como o Santo Daime e a União do Vegetal, que hoje já se espalharam pelo mundo todo. Elas nasceram justamente dessa união muito particular entre crenças cristãs, os saberes indígenas e o uso ritual da ayahuasca, que é a planta sagrada da Amazônia. E é assim que, aos poucos, todas as peças vão se encaixando. A natureza exuberante, o mosaico de povos, a economia em plena transição e essa cultura tão vibrante. Juntos, todos esses elementos fazem do Acre um verdadeiro laboratório para o futuro da Amazônia. Um laboratório vivo. Esse termo é perfeito porque a gente não está falando de teoria, de coisa que fica só no papel. É na prática. É lá no Acre que o desafio de criar uma economia que mantenha a floresta de pé, que inclui os povos que vivem nela e que ainda gera bem-estar para todo mundo, está sendo enfrentado. Todos os dias. No fim das contas, a história do Acre é como se fosse a história da própria Amazônia em miniatura, um microcosmo. Toda a complexidade da região, sua biodiversidade que é de cair o queixo, sua riqueza multicultural e, claro, seus desafios gigantescos, tudo isso está concentrado ali, nesse único estado. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Olhar para o Acre não é só olhar para um cantinho do Brasil, é observar um experimento acontecendo em tempo real, sobre como a humanidade pode talvez encontrar um novo caminho de convivência com o planeta. A grande questão que fica é: será que as respostas que estão sendo buscadas nessa fronteira remota da Amazônia podem ser a lição que o mundo inteiro precisa aprender?